Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. Eu sou o Denison Vieira, comigo está Denis Pedro. Fala aí galera. E aí, pessoal? No episódio de hoje a gente vai falar sobre execução. Como organizar e executar de forma ágil, né, num ritmo constante, entregar o que tem que fazer. Porque a galera pergunta muito pra gente sobre como organizar o trabalho, como organizar as equipes, como organizar as coisas, né, como um todo, mas mais do que só organizar, tem que fazer acontecer. Né? É isso aí, tirar do papel. Tem que tirar do papel. Então vamos falar sobre isso. Vamos né? nessa. Então vamos lá, Denis. Qual que é o grande conceito, né? O grande ponto aqui? As pessoas se preocupam muito com a parte estratégica, com a parte... Ou melhor, não se preocupam tanto assim, né? Se preocupam muito em sair fazendo e buscar tentar acontecer, mas esquecem de que, cara, se você não organizar minimamente, você sai fazendo qualquer coisa, né? E aí ela pensa, não, peraí, então eu preciso me organizar. Aí vai e perde muito tempo só se organizando e aí esquece da execução. Quando, na verdade, você tem que fazer um pouco de tudo, né? Que é o que a gente fala no nosso método, que ele tem 7 passos justamente para isso, né? Você começa lá desde... Você tem que organizar a estratégia, para onde você está indo, entender o cenário, o que está acontecendo, para onde você quer ir, né? Traçar o plano para onde você quer ir, e aí muita gente para ali. É muito louco, né? E cara, não adianta nada você ter uma estratégia linda, montada, tudo perfeito, tudo planejado, aquele plano lindo, se você não executar, se você não fizer aquilo acontecer. Né? Não, é incrível, cara. Ontem eu tava batendo um papo com um aluno nosso, que ele tava muito amarrado naquele conceito de SMART. Não, porque as metas SMART são muito legais e tal. Eu fiz aqui uma planilha e eu detalhei, elas são específicas, mensuráveis, atingíveis, etc. E aí, batendo um papo com ele, a gente percebeu que ele estava mais apaixonado pelo conceito de descrever aquele objetivo. E eu perguntei, legal, qual que é o plano de execução disso aí para tirar essas metas SMART aí do papel? Não tinha. Então se gastou mais tempo. E eu fiz 3 perguntinhas para ele. Falei, qual que é realmente o objetivo que você quer atingir? Pô, cara, não sei. Eu falei, mas não tá SMART, né? E falei, quais são os resultados que vão mostrar para você que você atingiu esse objetivo? Puxando um pouco pro OKR, né? Aí ele falou, cara, não sei. Falei, então percebe que essa descrição que você usou não é errado. Mas isso restringe muito para você chegar aonde você quer atingir e como você vai saber que chegou lá. E aí a gente bateu um papo sobre o OKR. Então olha só como às vezes a gente se apaixona por um modelo que até pode ajudar, ok? Mas não vai levar a gente a tirar do papel. Eu acho que o grande problema até desse ponto, do exemplo desse aluno aí, né? É usar a ferramenta certa, mas na hora errada. Smart, pô, é sensacional. Eu adoro Smart. Mas... Eu acho que o Smart, no início de um processo, assim, tentar estabelecer os primeiros objetivos usando o Smart... Eu falei pra ele que para um refinamento cara, fica legal. Mais pra frente é bom, né? Mas no início de um processo é muito difícil. Também acho. De você conseguir... É como, assim... Eu não sei, imagina assim, a equipe ou a empresa não sabe exatamente o que vai acontecer, o que tem que ser feito. A gente tem uma ideia de para onde nós vamos, o que a gente tem que fazer. Tem uma ideia daquele projeto, de como fazer. E o Smart, ele já diz que, cara, você tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ter um prazo definido. Tem uma série de pré-requisitos ali que... Você nem chegou ali ainda. Que, pô, eu não consigo responder todas as letrinhas do Smart no começo, né? Então... O Smart é muito bom quando você já tem alguma noção e você consegue descrever ali uma meta bem específica, né? Mensurável, aquela coisa toda. Mas parte de um pré-requisito que você tenha um conhecimento da situação, que você já tenha noção de como fazer, do que fazer, quem vai fazer. Você tem que ter muita experiência para poder fazer uma meta Smart. No início de um processo, principalmente assim, você está fazendo a organização da estratégia, OKR funciona muito melhor, ao meu princípio, né? Que é só dar um objetivo realmente abrangente e inespecífico, que é o contrário do Smart, né? O objetivo do OKR não é tão específico. Abrangente. E os KRs, né? Que são os resultados chaves, você tenta colocar um pouco de especificidade, mas não coloca... Tem que ser tal dia, tem que ser... Não, é mensurável. Dentro você coloca de um trimestre, trimestre, de um semestre, de um ano, é o máximo que você coloca. E é isso, né? Mais simples. E eu acho que funciona melhor. Então depende de cada cenário. Não, concordo. Né? Super concordo. Ontem também teve um outro exemplo que eu achei engraçado. A aluna já começou falando, olha, eu sou amiga do Léo. Um abraço pro Léo aí.
Léo é executivo aqui da Mindmaster, nosso sócio, e ela falou assim: eu já bati um papo com o Léo, é normal às vezes a gente sentir que tem muito trabalho para fazer. Ela é gerente de projetos de marketing e ela não conseguiu organizar o que a gente chama de backlogs. Então ela cuida de todo o marketing, do tráfego, ela cuida do copy, ela cuida do social media, do cara do vídeo, do podcast, enfim, de tudo. E ela chegou e falou assim: é normal a gente sentir que tem tanto trabalho para fazer que é impossível eu conseguir gerenciar. Então ela estava se sentindo meio afogada em tanto trabalho para fazer. E aí eu nem precisei falar. Os próprios alunos falaram: você já tentou organizar isso no backlog? Você já priorizou o que precisa fazer? Você já trabalhou? E é o que a gente vai abordar aqui no episódio de hoje. Ali, né? Legal. E hoje a gente vai falar de execução, né? Execução. Então, o que é a tal da execução? A gente fala muito dos 3 pilares, né, da visão de floresta de um gestor. O gestor, vou resumir rapidamente aqui para a gente entrar na execução, mas todo gestor, ele tem que ter minimamente, né, se fortalecer em 3 grandes pilares, né? O primeiro é a de liderança, cuidar de pessoas, porque não importa o que vai acontecer, sempre vai ter pessoas. Você sempre vai precisar de liderança, gestão de equipe, você tem que cultura, né? Então você tem que entender desse lado humano, desse lado de cuidar de pessoas. Esse é o primeiro pilar que um gestor tem que fortalecer. O segundo pilar é o da estratégia, a gente acabou de falar. Então, um gestor, legal, eu sei cuidar de pessoas, eu sei cuidar de times, você também tem que fortalecer tua visão estratégica. Você tem que saber organizar a estratégia de uma equipe, a estratégia de uma empresa, a estratégia de uma área, tudo tem estratégia, né? O que é estratégia? É basicamente definir para onde vai, em que direção, né? E mais ou menos o que nós vamos fazer para alcançar aquela direção, né? Para chegar lá. E a gente usa muito o OKR, eventualmente BSC também para nortear o OKR, mas muito fortemente o OKR, e Design Thinking quando estrategicamente a gente precisa inovar, né? São ferramentas que a gente utiliza. Esse é o segundo pilar. Então, gestão de pessoas, gestão de estratégia. Qual que é o terceiro pilar? Gestão da execução. Então, todo gestor. E aí, é o que a gente fala, né? O gestor do futuro, um gestor completo, é um gestor que domina essas 3 esferas, né? Esses 3 pilares. Sabe cuidar de pessoas, sabe fazer uma boa gestão estratégica e sabe fazer uma gestão da execução. Boas entregas, né? Porque fazer acontecer. E aquilo que eu estava comentando, muita gente para aqui no meio, né? Não, vou planejar tudo. E aí faz. Às vezes nem faz a parte de pessoas, né? Mas faz toda a estratégia, tudo bonitinho, tudo planejado, cheio de plano, mas não executa. Ou não sabe como executar, se perde na execução. Fica muito bonito, mas Saber executar, fazer acontecer é tão importante quanto saber fazer a estratégia, saber fazer os planos. Talvez até mais importante. Talvez até assim, mais em que sentido, né? Entendi o que você dizer. A execução funciona às vezes sem estratégia, mas, cara, a estratégia não funciona sem execução. A estratégia sem execução ela é nada, ela é às vezes ela é fumaça. A execução simples, né? Às vezes uma execução, mesmo que ela pode dar sorte, mesmo que não tenha estratégia, pode dar sorte de fazer acontecer alguma coisa e dar certo. Agora, só estratégia sem execução, não serve pra nada. É só um desejo. É só um desejo, né? Então, execução, gestão de execução, saber fazer uma gestão de execução é fundamental. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio, né? Como é que ficou, então? Estratégia sem execução é só um desejo? Pode ser, essa é a frase aí, né? Então, vamos lá, né? Então, vamos começar aqui. E o que a gente faz para, dentro do método, do nosso método, né, da gestão ágil, como que a gente organiza a execução? Como que a gente faz acontecer? A gente usa, basicamente, fortemente, né, 2 métodos, Lean ou 2 também, frameworks, né? Ou 2 formas de executar, né? E aí, obviamente, tem outros complementares. Lean é a base disso tudo, né? Que inclusive é a base desses 2 métodos que a gente vai falar aqui. Métodos ou frameworks, ou ferramentas, chame como quiser, tá? Que aí é entre os puristas, conjunto de processos. O Kanban não é método, não sei o que, tá. Ou melhor, o Scrum não é método, né? E o Kanban não é framework. Tá, cara, não importa essa nomenclatura. O que a gente quer dizer existem práticas, métodos, frameworks, ferramentas para ajudar na execução. E o que a gente, ao longo da nossa experiência, já testamos muitas coisas, né? A gente vê que melhor funciona no mundo atual, na dinâmica que nós temos no mundo atual, esse mundo VUCA, volátil, essa coisa toda, são algumas práticas nessa ordem, né? Então, em primeiro lugar, Scrum. Então, cara, implementar o Scrum para organizar uma execução funciona para a maioria dos casos, né? Para a maioria dos casos, o Scrum ajuda muito. Junto com o Scrum, o Kanban, né? Que é o que a gente ensina. E aí, o Scrum mais Kanban já resolve
80%, 90% dos casos. Ajuda demais. A base do Scrum e Kanban é o Lean, né? Então, entender dos conceitos de Lean ajuda muito. E tem várias ferramentas, várias técnicas de Lean que ajudam muito nessa gestão da execução. E, obviamente, tem a gestão tradicional, né? Que é cronogramas tradicionais, fazer aquele cronograma e executar em fases. Também funciona bastante. Hoje em dia, menos, né, dada a natureza do trabalho. Essa natureza volátil, né? Essa dinâmica que tudo muda o tempo todo, é mais difícil fazer cronogramas como a gente conseguia fazer antigamente. Mas, dependendo da situação, também funciona. Sim, existem técnicas complementares de comunicação, de facilitação, de gestão de times, no sentido de você deixar claro aquilo que você está executando, ferramentas que você vai lançar mão para, olha, vou fazer aqui uma gestão visual, né? Tudo coisas que complementam ali a execução. E aí, cara, para falar de execução, então vamos entrar em cada um deles aqui, né? A gente falou aqui, cara, então para execução tem Scrum, Kanban e eventualmente aqui cronogramas tradicionais, Lean. Então vamos explicar como funciona cada um, né? Como que o Scrum ajuda. E antes de falar como o Scrum ajuda, o que é o tal do Scrum? Bom, para quem nunca ouviu falar disso aí. O que é o framework, né, que a gente está falando? O framework, vamos chamar assim, para deixar bem claro, um conjunto de processos, tá bom? E onde ele vai ajudar você a ter foco no que você precisa entregar e fazer a execução do trabalho em ciclos curtos, seja de 2 semanas ou até um mês, onde você vai estar ali focado especificamente num conjunto de tarefas ou entregas que você vai fazer nesse período. Então, você vai ter algumas cerimônias ou processos-chave e algumas pessoas com responsabilidade que vão fazer, ao final dessas 2 semanas, por exemplo, você entregar algo de alto valor para o seu cliente, alto valor percebido. A gente vai detalhar aqui agora como é que funciona esse ritmo ágil de execução, né? Quer complementar aí? Então, o bacana do Scrum, esse lance dos ciclos curtos, né, e por que a gente bate forte que ele ajuda a organizar a execução? Porque quando... Assim, existem várias formas, né, de você fazer o que tem que fazer, mas normalmente você tem um monte de coisa para fazer e você precisa começar a executar, né? Quem não tem organização nenhuma, sai começando tudo, né? Começa um monte de coisa e não acaba nada. E o que o Scrum faz? Ele organiza todo esse fluxo de execução. Então eu tenho um monte de coisa para fazer, tem um monte de projeto, um monte de tarefa, tem um monte de coisa para fazer. O que eu faço primeiro? O Scrum vai te ajudar. A gente vai pegar esse monte de coisa, vai chamar de backlog, vai priorizar e vai começar a executar numa sequência. Então eu faço um, depois o outro, eu vou executando na sequência? Não necessariamente. A gente vai agrupar algumas coisas para executar em grupos de tempo, né? Que seria o que a gente chama de sprint no Scrum. Ou semanais, ciclos, ou quinzenais. Né? São ciclos de blocos de trabalho, né? Então a gente agrupa em blocos de trabalho a cada 2 semanas ou a cada 1 semana. A gente olha para aquele monte de coisa para fazer e fala o que dá para fazer nessa semana, ou o que dá para fazer nessa quinzena. Dá para fazer esse item. Pega isso da listona lá de coisas a fazer, pega só o que você acha que dá para fazer e foca durante essas 2 semanas. Toda a equipe foca em executar aquilo. O dá para fazer, normalmente a gente prioriza, né? Isso, o pré-requisito para isso é estar priorizado essa lista, né? Esse é o pré-requisito. Então o Scrum, cara, o grande trunfo desse método, desse framework, dessa forma de organizar, é basicamente você colocar um pouco de... É isso, né? É a própria palavra, é colocar ordem na execução, né? É algum tipo de ordem. Eu não vou sair fazendo tudo de qualquer jeito. Ou não vou olhar para aquele monte de coisa para fazer e falar, meu Deus, não sei nem por onde eu começo. É colocar um pouco de ordem na casa. Né? É o que a aluna me falou ontem, pessoal. Então você imagina, você tem no seu trabalho aí um monte de entregas para fazer, né? Seu chefe está pedindo para entrega, seu cliente está pedindo várias entregas, só que você tem que organizar. Então você vai começar por onde? Você vai ter uma lista de tudo que você precisa fazer. Você vai olhar para essa lista que a gente chama de backlog e vai ver, puxa, disso aqui, o que é o mais importante, o que gera mais valor, o que o cliente mais deseja. E antes de fazer isso, você pode até quebrar em pedaços menores essas entregas. Isso até vai facilitar para você na hora de priorizar. Priorizou? A gente vai falar já sobre o que a gente chama de cerimônias do Scrum, de como você vai planejar aquilo para encaixar dentro desse ciclo de trabalho. Antes de chegar lá, só falar um pouquinho a respeito dos papéis que cada um normalmente tem, que a gente chama de responsabilidades dentro do Scrum. Se você está trabalhando numa equipe
onde você pode ter essa dinâmica de responsabilidade, é legal você saber. Às vezes você está trabalhando sozinho e você vai ter que exercer esse papel, ou numa equipe um pouco menor, mas é interessante que você Esses papéis são conheça. tipo uma sugestão de como organizar a equipe. São Né? responsabilidades, né? Assim, São cargos. e tudo aqui é organização. Né? Então, assim, o Scrum é como que eu organizo o ritmo do dia a dia do trabalho dessa equipe. E como que eu organizo a equipe, né? Quem faz o quê ali. E aí tem alguns 3 papéis, né, que a gente vai falar aqui, que o Scrum sugere que você coloque no seu time. É Comenta isso aí. Ó, um deles é o dono do produto, ou Product Owner, que é um termo em inglês mais usado no mercado, que ele é o responsável por fazer justamente isso, conhecer o produto que você está trabalhando. Ele sabe priorizar, ele tem o conhecimento suficiente para falar, olha, isso aqui é mais importante. Então imagina que a gente está fazendo aqui um grande relatório, um painel de indicadores. Ele sabe quais são os dados mais importantes para estarem ali, quais os gráficos mais legais que o cliente vai adorar bater o olho e ver, não é? Então ele sabe priorizar o que precisa ser entregue primeiro. E ele também exerce esse alinhamento entre a equipe que está executando e o cliente que está lá na expectativa de receber algum valor. Porque ele fala a língua do cliente e ele também fala a língua da equipe. Então ele é um grande elo de ligação. E ele vai ajudar o time todo nessa de, pô, o que a gente tem que colocar no produto? Tá ficando bom, não tá? Enfim, ele tem essa responsabilidade, né? Produto, projeto, qualquer coisa, né? Serviço. O nome, Product Owner, né? Ou dono do produto, é porque o Scrum foi criado para desenvolvimento de produtos, né? Então aí ficou com esse nome aí. Mas a gente usa esse papel, né? Que basicamente assim, abstrai o que está dizendo no nome ali. Imagina que é só uma figura, uma pessoa, é você designar uma pessoa para falar, você é o cara que dá as prioridades. Ah, puta, aqui que tem um monte de coisa pra fazer. Alguém tem que dar a palavra final para dizer isso é mais prioridade do que isso. Então esse alguém é o tal do... O pessoal chama carinhosamente de PO, né? Que é o Product Owner. Ele sabe isso conversando com o cliente. E é isso. Então, assim, para ter uma boa organização da sua equipe, o ideal é ter alguém que tenha essa responsabilidade, né? De ser o cara que prioriza. E aí, por que ele está em contato com o cliente? Porque ele é o cara, para saber dizer o que é prioridade e o que não é, ele tem que saber o que é prioridade para o cliente, né? Para quem está demandando o trabalho daquela equipe. Então é alguém que tem que fazer essa ponte entre a equipe e o mundo de fora da equipe. Né? Então é alguém que está ali para estar o tempo todo priorizando tudo e dizendo o que é mais importante e o que não é tão importante. Né? Então esse é o cara. Tá? Então essa é a primeira figura que a tua equipe tem que ter. Não tem que ter, mas é uma sugestão, né? Nossa, É uma que você tenha alguém, legal, mesmo que seja você o líder da equipe, mas ter esta responsabilidade de ser a pessoa responsável por manter a priorização das coisas, que saiba extrair o máximo de valor daquela equipe, o máximo de valor do trabalho daquela equipe. Né? Então esse é o primeiro cara, Product Owner. Qual que é o segundo papel aí? Vamos lá. Dentro do Scrum, a gente está trabalhando ali em processos bem claros, bem definidos. A gente está ali trabalhando com a equipe, atendendo essas demandas que o dono do produto está trazendo do cliente. Então a gente tem que respeitar essa priorização. A gente não vai desfocar e trabalhar em outras coisas que não são prioridade naquele momento. Podem surgir problemas na hora de executar, né? Podem surgir novas demandas que o dono do produto fala, sabe aquilo que era prioridade? Então esquece aquilo e vamos focar nisso. Essa aqui é a nova prioridade agora. E precisa de alguém que organize a casa, que ajude a fazer com que o time que está fazendo essa entrega possa ter alguém que cuide dos processos, possa ensinar eles a trabalhar nesse processo de ciclo curto, pode ajudar eles, puxa, surgiu aqui um problemão, você me ajuda a resolver? Ou então é alguém que vai simplesmente fazer com que o time atue como uma equipe, né? Seguindo os processos, ensinando os princípios da gestão ágil para o time. E esse cara que faz isso, ele tem a responsabilidade de ser o que a gente chama de Scrum Master, o mestre do Scrum, que na verdade é só alguém que faz o processo de gestão ágil acontecer. Nas empresas esse papel é muito valorizado, porque esse camarada é o que tira valor do projeto mesmo, né? É isso. Então, assim, do mesmo jeito que a gente pega na equipe e põe alguém, teu papel é ser o priorizador, não sei o que é o Product Owner,
quem dá as prioridades, você pega mais alguém, pode ser a mesma pessoa, pode ser outra pessoa. O ideal é que seja separado, se der, né? Às vezes equipes maiores dá para separar. Equipes muito pequenininhas, o mesmo cara vai fazer os dois papéis. Não tem problema. Tudo bem. Mas o importante é que você tem que ter alguém, ou que alguém faça isso, alguém que esteja olhando para o processo de trabalho, né? Alguém que esteja facilitando o trabalho daquela equipe, removendo impedimentos, vendo se tem algum problema essa pessoa. Não, dá aqui. Qualquer problema que surgir, você fala para mim que eu tento correr atrás e você não para de trabalhar, né? É alguém que tem essa postura proativa e fala, cara, aconteceu tal problema em tal lugar, deixa que eu resolvo e continua aí, né? Alguém que alivia a pressão da equipe. É o capitão do time. É um capitão do time. É exatamente isso, né? Então, essa figura do Scrum Master é o cara que é tipo o capitão do time, ou talvez o técnico do time, né? Ou o técnico ou o capitão. O técnico nem tanto, porque o técnico dá instruções, né? O Scrum Master não dá instruções. Tá? Ele é o capitão mesmo. Ele é o cara que tá ali, ele faz parte do time, e ele tá ali para assumir a bronca do que tiver acontecendo. Ele tá jogando junto. Ele tá jogando junto. Né? Então, essa é a segunda figura que o Scrum sugere que você tenha na organização da sua equipe. Tá? Então, primeiro, o cara que organiza as coisas todas, e alguém que cuide do processo, que cuide dos problemas, que ajude todo mundo, né, para que o resto da equipe consiga trabalhar sem parar, né, consiga manter um ritmo de execução. A terceira figura é o próprio time, né? E a terceira figura é o próprio time. São exatamente as próprias pessoas que trabalham ali, né, que é quem realmente... E quando você tem essas duas figuras de alguém priorizando, e alguém preocupada com a priorização, e alguém preocupado com o processo, os que sobraram precisam se preocupar com o quê? Fazer acontecer, executar, trabalhar, né? Então esse é mais um dos motivos que o Scrum aumenta muito a produtividade. Porque quando não tem essas duas figuras, todo mundo vai ter que se preocupar com priorização, todo mundo vai ter que se preocupar com processo, todo mundo tem que se preocupar com problemas, com qualquer coisa que acontece. E aí, quando todo mundo se preocupa com tudo isso ao mesmo tempo, vira uma bagunça, né? E aí, quando você coloca um contra o outro, né, uma equipe que não tem essas figuras, né, que tá todo mundo se preocupando e resolvendo problemas individualmente, contra uma equipe que tem duas figuras ali, um só preocupado em priorizar e o outro preocupado com o processo, liberando o resto da equipe para só trabalhar, essa outra equipe aqui ela produz muito mais. Ela consegue executar as coisas com mais velocidade, com mais rápido, com mais eficiência. Essa visão. Né? Então, é por isso que são boas práticas que o Scrum traz pra gente e que a gente fala, cara, se possível, organiza a sua equipe dessa forma que você vai ganhar produtividade. Eu gostei do jeito que você colocou de deixar o time trabalhar, porque não é só remover obstáculos, problemas. É evitar com que eles desfoquem, né? É exatamente isso. Evitar que eles desfoquem. Então, talvez a gente pode até dizer aqui, cara, a grande função, ou se a gente puder resumir tudo aqui, né? Por que tem que ter um PO e um Scrum Master? É para que duas pessoas apenas tenham focos que não sejam trabalhar, que sejam executar, né, as tarefas. E o resto, cara, pode dar foco 100% em executar o que tem que ser executado. É porque eu, como gestor, já tive muitas frustrações disso. De ter o time lá trabalhando e daqui a pouco eu vejo que os caras estão fazendo coisas que são mais legaisinhas, na opinião deles. Mais saborosas. E aí, eu tô focado nisso aqui, legal. Eu virava as costas, os caras iam fazer outra coisa. Porque eu estava fazendo mal essa coisa de priorização. E também estava fazendo mal essa coisa de facilitar o processo. De deixar claro o que eu esperava, que naquela semana fosse entregue para mim na sexta-feira pelo time. Aí, por exemplo, se tivesse um Scrum Master ali, o Scrum Master ele vai saber que qual que é o objetivo da nossa sprint dessa semana. A gente tem que entregar tal coisa no final. E de onde saiu esse objetivo? O Product Owner, que conhece muito o cliente, sabe muito o que fazer, ele priorizou, ele trouxe. Ele falou, cara, o objetivo tem que ser isso aqui, que isso aqui é o mais importante. Então você teve alguém ajudando na priorização e alguém cuidando do objetivo. Se a equipe começar a trabalhar em outras coisas que não tem nada a ver com aquele objetivo, você tem alguém olhando ali, que é o tal do Scrum Master. Falou, ele galera, ali, vamos focar ele tá cuidando aí, do processo. Galera, foco nisso aqui, que o nosso objetivo é esse, o PO falou. Então, são figuras que, quando tem no time, cara, ajuda muito para o time ter foco e no que realmente importa fazer acontecer. Um time que não tem isso é barata tonta, né? Cada um indo para um lado. Pois é, você tem uma vazão de produtividade incrível ali, né? Sim. E um vazamento muito grande, aliás. Legal, e a gente tem aqui o como fazer acontecer, e aí, né? o processo do próprio Scrum, né? Aí tem um Isso. processinho aí de algumas cerimônias, né? Eu acho estranho esse nome, cerimônia, né? Parece coisa de igreja, mas... É o nome que eles dão, né? Processos e tal. As reuniões. Mas como é que nós vamos sei lá. planejar o que a gente vai fazer? Vocês estão falando aí, legal, tem que priorizar. É a dinâmica, né? Como que funciona aí o dia a dia do Scrum? Né? Vamos aí. E aí tem algumas, eles chamam de cerimônias,
Então tem ou reuniões, né, a gente pode chamar também. A primeira é uma reunião de planejamento do próximo ciclo, do próximo sprint, do próximo bloco de trabalho, né? Então, é parar todo mundo, se reunir para planejar o que vai ser feito, né? Lembra que a gente falou, tem um monte de coisa para fazer e a gente vai olhar o que cabe desse monte de coisa em uma semana. Esse é o momento de fazer isso. É uma reunião que a gente chama sprint planning, né, que é o planejamento da sprint. A gente para todo mundo, vamos planejar a semana, ou vamos planejar a quinzena, ou o mês, né? Tem gente que trabalha mensal quando é muito grande. Normalmente, semanal, eu prefiro, né? Se possível, tentar fazer semanal. Se não der, quinzenal, e vai aumentando só se não der. Vamos supor que semanal. Então é parar segunda-feira de manhã, todo mundo olha para a listona que tem para fazer, e o Product Owner, né, tem que estar ali já na ponta da língua com as prioridades, sabendo o que é importante e o que não é, e planeja o que vai ser feito na semana. Então essa é a primeira cerimônia do Scrum, né? Segunda cerimônia são as reuniões diárias. O que é reunião diária, né? Isso aqui apavora muita gente. Caramba, tem que ter reunião todo dia. É uma reunião só da equipe, tá? Não precisa nem Product Owner, Scrum Master, nem precisam estar. O Scrum Master talvez só para organizar, fazer aquilo acontecer, mas ele nem precisaria estar ali também, porque é uma reunião de execução. É só de quem está no dia a dia trabalhando mesmo, tá? E o que é isso? Cara, a gente chama de reunião, assusta, né? Não é reunião. Eu suavizei isso com o time lá, chamando de encontro. É um encontro. A gente tem um encontro matinal aqui. Ah, beleza. É a mesma coisa. É isso aí. Mas eu usei o copy e falei um encontro de 15 minutos. Então é isso aí. É um encontro de 15 minutos. É semelhante. Eu gosto de usar uma analogia que as pessoas entendem que é uma coisa leve. Não é para fazer aquela reunião formal. Sabe, o jogo de vôlei tem isso, né? Então tá lá jogando e tal, e tem aquela pausa. 5 minutos que eles pausam, todo mundo se abraça, conversa ali, faz um alinhamento e volta. Põe a mão assim. E aí volta pro jogo. É isso, tá? A daily é isso aqui. O time tá trabalhando todo dia, então peraí. Por 15 minutos do dia, pode ser de manhã, à tarde ou à noite, a gente para ali 15 minutos, todo mundo faz um alinhamento. Eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, eu tô com esse problema, beleza, tá tudo ok com todo mundo? Tá tudo ok com todo mundo. Então vamos lá, volta pro trabalho. É isso, é uma coisa de 15 minutos. Todo mundo fica na mesma página, Só que você fazer esse alinhamento todos os dias. Todo dia, todo mundo dá uma pausa, 15 minutos, sabe, só pra compartilhar com os colegas o que está fazendo e saber o que todo mundo está fazendo, se está tendo algum problema que você possa ajudar, ou se você está tendo algum problema que você precisa compartilhar com os colegas, né, para ver se alguém pode te ajudar. Se tem problema, compartilha, se não tem, volta pro trabalho e continua. Então, todo dia tem uma pausazinha dessa, tá? Esse é o que o Scrum chama de Daily Scrum, né? Ou Scrum diário, ou reunião diária. Então essa seria a segunda cerimônia do Scrum, né? Então tem a de planejamento do que vai ser feito e uma pausa diária aí. Na aula eu perguntei, galera, qual que é a frequência que a gente deve fazer a reunião diária? E aí o pessoal ficou assim pensando, né? Não, vira e mexe, vem essas dúvidas, né? Eu posso fazer a daily a cada 2 dias? Aí você fala, peraí, o nome é daily, né? Diário, em português, né? A daily é diário em português? Pois é. A cada 2 dias? Não seria... Daily, né? Mas o próximo processo aqui é a Sprint Review, ou revisão, ou a grande entrega, né? A gente não falou que a gente está trabalhando dentro de um ciclo de uma semana, 2 ou um mês, né? Então imagina que a gente está trabalhando num sprint de uma semana. Então naquela semana a gente se comprometeu em fazer algumas entregas. Chegou na sexta-feira ali, o último dia da semana, a gente tem que mostrar o que a gente fez. Então a gente vai entregar lá, falar, olha, o senhor Product Owner, tá aqui o que nós fizemos. Ou o senhor cliente, ou o senhor chefe, quem for aquele que está esperando essa entrega de valor seu. É uma revisão da entrega, né? É uma revisão Vamos ver da entrega. O que a gente fez aqui. E aí, nessa revisão, é onde a gente vai coletar feedback, ver se a gente fez direito, se não fez direito, se precisa mudar alguma coisa, se tá tudo ok. É isso, né? Então, é meio que óbvio, né, cara? Como trabalhar sem ter isso? Você trabalha, você faz alguma coisa, no final você tem que ver se o que você fez está de acordo ou não. É que algumas empresas ou pessoas acabam até fazendo isso, mas eles acabam sendo chamados para fazer isso. Escuta, você fez essa entrega aí, não tá bom não, viu? Vira um negócio negativo. Usando gestão ágil, é o contrário. É isso aí, é proativo. A gente retroalimenta. Né? É proativo, né? Você já tem na agenda que no final daquele ciclo eu vou mostrar, ou a equipe, né, vai mostrar o resultado do trabalho. É isso. Então trabalhou uma semana, 15 dias, no final disso daí tem uma reunião específica chamada Sprint Review, né, que é a revisão da sprint, que é uma revisão do trabalho, é mostrar o nosso trabalho. O que a gente fez?
E aí, qual que é o grande objetivo dessa reunião? Mostrar o trabalho para quê? Para coletar feedback, para saber se tá certo ou se não tá, se tá ok, se não tá, se tem alguma mudança, se tem alguma sugestão de melhoria. É isso, né? Então, no final de cada interação, a gente tem uma reunião chamada Sprint Review, que é isso que o Scrum, é uma boa prática aqui do Scrum, né, que a gente traz para esse ritmo ágil de execução, é no final de cada ciclo, a equipe para e mostra o que ela fez. E aí, quem puder dar feedback sobre o trabalho, sobre o resultado do trabalho, ótimo, né? Às vezes é só para o Product Owner, né? Ele mesmo ali, o PO, dá os feedbacks. Às vezes é um cliente, às vezes é o chefe, pode ser qualquer um que esteja interessado no trabalho daquela equipe. E possa dar feedback sobre aquilo, para que a equipe, para dizer para a equipe, né, ó, isso está certo, isso não está, isso é assim, isso é assado, é bem-vindo nessa reunião, né? Então, qualquer um pode participar dessa reunião de apresentação do trabalho. E na sequência, tem uma outra reunião, uma outra sugestão de reunião aqui do Scrum, que é a retrospectiva. O que é a retrospectiva? Contei pra galera. Olha só, a gente viu aqui que a reunião de revisão, a gente está revisando a entrega, né? Mas veja que também é um processo, como o Denison explicou, óbvio, né? A gente vai fazer uma reunião de retrospectiva para revisar o processo. Poxa, do jeito que a gente trabalhou aqui nesse sprint, o que a gente pode melhorar para o próximo? O que a gente mandou super bem aqui? O que vocês reconhecem que a gente mandou bem? O que vocês têm de sugestão de melhoria? Pô, cara, a gente fazer essa reunião diária todo dia tá ajudando, hein? A gente tá todo mundo na mesma página ali, gostei. Pô, esse negócio da gente ter que consultar a lista de coisas que a gente tem que fazer num Excel não tá legal, porque, pô, eu tenho que ir lá na planilha, pegar... E se a gente já tivesse aqui num quadro Kanban, tudo certinho, já planejado na ordem, sem a gente ter que gastar tempo para ver o que tem que fazer primeiro? Pô, seria legal, vamos fazer isso no próximo? Vamos. Falou, cara, esse negócio da gente começar a daily e cada dia num horário, e se a gente tivesse um horário fixo? Vocês não acham que seria melhor? Seria melhor. Entenderam? É simples assim. É parar para a equipe refletir sobre o jeito que está trabalhando, né? E ver se tem melhoria, sugerir essas melhorias um para o outro. E é isso, aí a gente para e fala, então tá bom, agora a gente vai começar o próximo ciclo com essas melhorias que a gente acabou de discutir aqui. Eu tive uma retrospectiva uma vez que o grande assunto foi a temperatura do ar-condicionado. Pode ser. Né? E aí eu medi a produtividade. Não é que melhorou? É? O que acontecia? Tinha uma galera lá que tinha mais frio. E uma galera que tinha mais calor. E eles fizeram uma aliança de que tinha que ficar 22 graus. E por quê? Chegava um de manhã, ligava no talo. Aí dava umas 10, 11 horas, o outro diminuía. E ficava essa treta lá e eles ficavam batendo boca e a produtividade ia pro saco. Chega uma hora e falou, não, galera, eles mesmos se organizaram. 22 graus aqui, deram as mãos e produziram mais. Coisa besta. E saiu de uma retrospectiva. Retrospectiva. Aí, tá vendo? Então, retrospectiva é isso, tá? Que também... Esse aí é um pouco... os puristas do Scrum aqui podem me xingar, mas pra mim é mais opcional. Não precisa ser toda sprint fazer uma retrospectiva. É a boa prática, né? Se você for lá procurar, ler sobre Scrum, baixar o Scrum Guide, ele vai falar tem que fazer no final de todos os sprints uma retrospectiva. Sim. Mas eventualmente você pode... Não faz mal se você fizer uma vez por mês. Quanto mais você fizer, melhor, óbvio, né? Mas não é aquele negócio que... Putz, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. A polícia do Scrum não vai te bater, nem prender. Não. Mas é importante, de tempos em tempos, a equipe parar e refletir sobre o processo, como estamos trabalhando, o que a gente pode fazer melhor, o que a gente pode fazer... Bom, a temperatura do ar tá boa, né? Você percebe, a sala, são o jeito que a gente pequenos tá saltos de melhoria o jeito no que a gente processo. se comunica, o jeito que a gente faz as coisas. Tá legal, não tá? Podemos melhorar alguma coisa? É isso, tá? É a equipe parar e sugerir melhorias pro processo, o jeitão de trabalhar. Tem um ponto importante que é você tá dando voz e ouvido ao seu time. Então, é legal você fazer de vez em quando, no sentido de deles sentirem-se atendidos, tá? Mas a gente falou até aqui, cara, do como fazer, do foco que o Scrum traz. Não, e só para resumir, são só 4. É isso que eu ia falar. Então assim, a gente organiza tudo aqui, a bagaça, com 4 reuniões, né? É isso que eu ia falar. Você não lembra daquela coisa de essa reunião poderia ter sido um e-mail ou do excesso de reunião que a gente tem, né? Comenta um pouco sobre isso, que eu acho que a galera vê as reuniões. Quem não tem isso aqui, né? Só sai executando, às vezes se perde num monte de reuniões. Então, se você está vivendo aí numa realidade onde tem muita reunião que define data da reunião, data e aquelas reuniões que não acabam, sem foco,
às vezes, né? Às vezes não, muitas vezes, quando a gente implementa um processo desse de Scrum, elimina um monte de reunião desnecessária. Por quê? Porque você já vai ter um momento formal ali para planejar, que é a sprint planning, né? Toda semana ou a cada 15 dias a equipe vai parar para fazer um planejamento. Então já vai ter planejamento. Todo dia a equipe vai fazer uma pausa para alinhamento entre as pessoas, né? Que é a daily. Então todo dia vai todo mundo saber o que todo mundo está fazendo. Só aí já mata um monte de problema. Principalmente problemas de comunicação, né? Porque todo dia todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Fica tudo transparente, né? Para todo mundo. No final de todos os ciclos, você vai ter uma reunião ali já formal, que é a Sprint Review, onde você vai, com a equipe, revisar o que vocês fizeram e mostrar para o resto do mundo aí o resultado do trabalho de vocês. Então, vocês já vão mostrar, já vão coletar feedback, já vão pegar necessidades de mudança. Todo final de ciclo. E sempre, se possível fazer também em todo final de ciclo, você vai ter uma retrospectiva para melhorar o trabalho dessa equipe. Cara, acabou. Só precisa desses 4 naturezas de reunião. Fez essas 4 coisas, você não precisa de mais nenhuma reunião. Não precisa de mais nada. Tá? Onde que pode ter reunião paralela a isso? Quem for a pessoa responsável pelo papel de Product Owner, ele pode ter reuniões de definição, de entendimento, de qualquer outra coisa lá com o cliente. Mas ele não precisa a equipe inteira parar para fazer isso. É só o Product Owner. Ele está ali, o dia a dia dele. Óbvio, ele não está, eventualmente, às vezes, trabalhando, fazendo o que tem que... colocando a mão na massa, né, no dia a dia, mas ele está lá fazendo reuniões, entendendo o que tem que ser feito. Por quê? Porque ele tem que definir as prioridades, né? Então ele está em outras reuniões paralelas, mas a equipe só precisa dessas 4. Tá? É a reunião de planejamento, reunião de alinhamento diário, revisão no final e, eventualmente, as retrospectivas. Só. É porque é o foco que traz a produtividade. E aí a produtividade vai para a lua. Né? Uhum. Maravilha. Então a gente falou bastante aqui sobre o Scrum. E aí só precisa de Scrum, Denis. Só Scrum resolve tudo. Não, o Scrum não é bala de prata, né? Igual a gente ouvia antigamente, né? Mas tem o amiguinho do Scrum, vou chamar assim, que vai ajudar você a ganhar um superpoder também, que é a gestão visual, que é o Kanban, tá? O Kanban vai te ajudar não só na visibilidade do trabalho que você tem a fazer, mas na gestão do fluxo, né? Ele consegue deixar claro quem está fazendo o quê, qual etapa que está o trabalho, e vai te ajudar até a medir a eficiência daquele fluxo de trabalho. Eu gosto muito do Kanban por conta disso, que ele ajuda você a identificar aonde a gente está com problema, né? Isso já me ajudou por diversas vezes, onde eu estava com projetos lá e eu não conseguia avançar. Falei, desgraça que eu não consigo sair do papel com esse negócio, né? E eu fui identificar, quebrei o meu Kanban em etapas maiores e eu percebi que numa determinada área, num determinado departamento, toda vez que o trabalho chegava lá simplesmente para uma área lá, eu não vou falar o nome da área para, né, questões de não ser identificado aí, que eu trabalhei com bastante gente, mas chegava lá numa determinada área, que não vou falar que era o nome dela, de recursos humanos, né? Que o pessoal tinha só que assinar lá a entrega que eu estava fazendo para eles, e eles tinham medo porque eles achavam que não estavam testando direito. Então, para vocês terem ideia, meu trabalho ali não assinavam. E vinha, lembra que a gente explicou do Product Owner, né? Ele vinha ali na jugular falando, cara, cadê as entregas? Eu falei, não, veja bem, não, meu, cadê as entregas? Aí eu fui lá no RH e entendi o que estava acontecendo. Na hora de entregar, de assinar o teste lá, eu falei, olha, realmente está funcionando, está tudo bonitinho e tal, o pessoal do RH achava que o teste que eles faziam era inconclusivo. O que a gente descobriu? Que a gente precisava passar um tempo ensinando para eles como testar, coletando evidências, mostrando que aquilo realmente estava de acordo com o que a empresa precisava. A gente fez isso com eles, falou, nossa, era tão simples, era só fazer isso, sabe, aqueles papos. Fomos lá, ensinamos, acabou o problema. Como é que eu identifiquei isso? Eu comecei a olhar o meu Kanban, parecia o Curva de Rio, velho. As tarefas paravam tudo ali. Falei, meu, tem acontecendo alguma coisa. Então eu lancei mão da prática do Lean de ir até o Gemba, né? Muito bom. Local de execução. Fui lá, quebramos o pau, lavamos a roupa suja, tudo certo. E o grande bacana disso você só conseguiu, ou melhor, você conseguiu identificar isso facilmente porque você tinha um sistema visual
que te mostrou isso, né? E era Então, visual na parede. Então eu olhava e falava, meu, antigão, tiozão, né? Mas eu olhava aquilo e falava, o que tá Por acontecendo, que tem um cara? monte de post-it parado ali, né? Pois é. E é isso. É tão simples quanto isso, né? O Uhum. pessoal tenta romantizar, complexar, deixar complexo o negócio. Mas, cara, é tão simples quanto ter um artifício visual para você enxergar os problemas, enxergar os gargalos, enxergar o fluxo de trabalho, O né? acúmulo, né? Enxergar as coisas acontecendo. Porque uma tarefa, um trabalho, um relatório, um sistema ou qualquer coisa são coisas abstratas, né? São coisas que estão na cabeça das pessoas. Ah, o que você está fazendo? Eu estou fazendo isso, isso, isso. A pessoa falou o que ela está fazendo, você não consegue ver o que ela está fazendo, né? Não é sei lá, estou produzindo copos, e eu consigo ver os copos aqui. A natureza do trabalho normalmente não é física, assim, você não consegue ver. Então como é que a gente faz para ver e enxergar o que está fazendo? Transporta essa coisa abstrata que a pessoa só falou para um papelzinho, um post-it, ou um cartão, seja físico ou digital, tanto faz, mas aquilo representa um chunk de trabalho, né? Uma quantidade de trabalho. E aí você consegue enxergar aquilo. E se tem muito trabalho, começa a ter um monte de papelzinho ou um monte de post-it, você enxerga que tem muito trabalho. Fica tangível, Fica né? tangível, fica visível. É aí que entra o Kanban, né? Então o Kanban, ele te ajuda a ter visibilidade das coisas. Como o exemplo que o Denis acabou de dar, né? Você teve visibilidade de que aquela área estava parando as coisas. Como que você viu isso tão fácil? Porque você olhou para o Kanban e viu tudo parado ali. Simples assim, né? Então o grande ponto do Kanban... E aí, o que significa a palavra Kanban em japonês, né? Significa Cartão visual. cartão visual. Então é isso, tá? É dar visibilidade ou deixar visível as coisas. Por isso que é tão importante o Kanban hoje em dia, né? Principalmente hoje em dia. Que a natureza do trabalho é cada vez mais abstrata. Cada vez mais a gente trabalha com a cabeça, né? Times remotos. Times remotos ainda, né? Como é que você faz para saber quem está sobrecarregado, quem não está, a quantidade de coisas? Você tem que ter um artifício visual. Você tem que ter alguma coisa, alguma coisa que você possa bater o olho e enxergar. A sua equipe tem que ter alguma coisa que ela possa bater o olho e saber o que tem para fazer, quem está fazendo O cérebro humano é o que visual, já está sendo né? feito, o que já está pronto. Quanto mais visual, melhor. Né? Mais facilita. E por que quanto mais visual? Tem um lance do cérebro aqui, né? Quer explicar essa... É o famoso, quer que eu desenho? Quero, porque É isso. dizem que o cérebro processa 60 mil vezes mais rápido uma imagem do que um texto. E tem uma explicação evolutiva para isso, Tem. né? Que é o lance de... não só texto, fala, qualquer outro tipo de coisa. O nosso visual, né? A parte do cérebro que processa a área visual, ela é extremamente mais rápida do que qualquer outra coisa. Mais evoluído, né? Mais evoluída. Por quê? Porque, cara, sei lá, nas savanas africanas, quando aparecia um leão lá, a gente tinha que tomar uma decisão muito rápida. Ih, rapaz, lascou, vendo vamos. as coisas, né? Então, todo o nosso sistema visual, ele é muito mais desenvolvido do que qualquer outra coisa. Então, se você quer ter uma boa comunicação, quer que as coisas funcionem, quanto mais visual, melhor. Ah, é legal falar, complementa. Escrever é bom, complementa. Mas Claro. ter um artifício visual, cara, a Tem um pessoa bate o olho, momento. ela processa. Tem um mais momento que rápido. o áudio do WhatsApp é mais adequado do que uma imagem. Mas perceba, a gestão visual, especialmente para tomada de decisão, é muito melhor, cara. Sim. Por exemplo, né? Se eu pegar um relatório e imagina que está tudo preto e branco. Então tá escrito aqui, ó, sei lá, de status, né? Vamos supor que tem três entregas aqui e eu tenho o status de cada uma delas. Então tá lá, entrega número 1, status atrasado. Entrega número 2, status em dia. Entrega número 3, status pendente. E tá tudo preto e branco. As pessoas batem o olho. Se só bater o olho, não quer dizer nada. Ela não vai entender nada. Ela vai ter que parar, ler. Ah, isso aqui é pendente. Pendente quer dizer que ainda não começou. Ah, isso aqui é atrasado. Sinal que já era para ter entregue e não tá. Então ela tem que ler, interpretar aquele texto e raciocinar. Se esse mesmo relatório, com essas mesmas informações, com esses mesmos textos, estiverem com cores diferentes, o atrasado tá lá em negrito vermelho gritando. O pendente tá, sei lá, amarelinho. Né? Tá um amarelo um pouquinho mais fosco. E o em dia tá um verde negrito também com um joinha do lado aqui. Só de bater o olho, a pessoa ela vai entender a situação mais rápido antes dela precisar ler e interpretar o que está escrito. É isso. Só pelo código de cores, só pela a questão visual do negócio. Isso é a importância do visual, tá? Então, quanto mais visual você deixar as coisas, melhor. E o Kanban é uma ferramenta para a gente tornar o trabalho da equipe visual. Tá? É uma forma da gente deixar o trabalho da equipe visual.
e controlar todo esse fluxo de trabalho, toda essa coisa toda. Mas o Kanban é mais do que só isso, né? Tem mais Muito mais. tem mais coisas que a gente implementa com o Kanban. Uma das coisas e aí a gente está falando muito aqui de gestão da execução. Uma das coisas que o Kanban preconiza é organizar a execução por um trabalho puxado ao invés de um trabalho empurrado. O né? sistema de trabalho do Kanban. É o sistema de trabalho, né? Quer explicar um pouco? O Scrum também faz isso, né? Ele faz a mesma coisa que o Kanban, só que por sprints. O Kanban só diz, cara, não precisamos de sprint. Esperar todo um fluxo de trabalho para começar o próximo. Né? A gente não pode fazer um fluxo contínuo. Só que para ter um fluxo contínuo, tem esse pré-requisito, né? Do trabalho empurrado versus o empurrado puxado. normalmente gera o que a gente chama de gargalo, né? De sobrecarga, né? Quando você está colocando o trabalho para ser executado, independentemente se o time está pronto para executar ou não. Eu brinco com o pessoal que eu falo que o sistema empurrado é aquele chefe que antes de um feriado prolongado, 5:30 da tarde, ele chega com uma pilha de papel, põe na sua mesa e fala, é para hoje, hein? E, pô, sacanagem. Então você está empurrando o trabalho. E o puxado é o óbvio. Você vai pegar uma nova tarefa depois que você concluiu o que você está fazendo, né? Então, você tem ali, por exemplo, um limite. Olha, a gente consegue executar aqui 4 tarefas. Você não vai pegar a quinta, porque você tem que terminar pelo menos uma. Pegou uma, entra outra. Não é óbvio. Só que a gente, normalmente, no afã de querer ficar bonitinho na fita, falar que a gente é muito hiperprodutivo, abraça coisas, né? Ou tenta morder uma maçã que a gente não consegue digerir. Então, no sistema puxado no Kanban, o trabalho ele só é iniciado quando a gente tem a capacidade de executar ele. É Óbvio. isso, né? E aí, onde tem esse... Eu comentei que o Scrum também faz a mesma coisa, né? Porque é aquilo, você só vai começar uma próxima... No Scrum a gente trabalha em sprints, né? Então imagina que você fez o planejamento da semana. Você só vai começar a próxima semana quando a anterior acabar. Então, como é por tempo, é mais fácil. Você não tem como começar 2 semanas ao mesmo tempo, né? Tem que esperar a semana acabar. Então, o Scrum, ele meio que força isso porque ele está organizando no tempo. Como o Kanban, a gente dá essa liberdade, não, cara, a gente não vai começar a próxima tarefa só quando... Ou melhor, a gente pode começar a outra sem a anterior acabar, mas tem que ter um limite. É o que a gente chama de... E aí entra um outro conceito do Kanban, que é o limite de trabalho em progresso. Ou, traduzindo aqui para português, claro, é o quanto que dá para fazer ao mesmo tempo. Né? É o quanto de coisa que dá para fazer ao mesmo tempo. Muito bom. E tem que ter esse limite. O limite do quanto que dá para fazer ao mesmo tempo. No exemplo que o Denis acabou de falar aqui, seria 4. Eu não vou pegar a quinta tarefa enquanto eu não acabar a minha quarta. Ou seja, meu limite de quanto eu faço ao mesmo tempo é 4. Então toda a equipe tem um limite de quanto ela consegue fazer ao mesmo tempo. Mas eu não pega bem na empresa eu mostrar que eu sou multitarefa? Não funciona, né? É aí que tá, não funciona. Quanto mais coisas você tentar fazer ao mesmo tempo, menos. Tem vários estudos que comprovam isso. Tentar ser multitarefa é menos produtivo do que fazer uma coisa de cada vez. Iniciar, acabar. Depois que acabou, você inicia a próxima. Quando você faz na sequência, você tende a fazer mais. Que você foca, né, naquela atividade. Você tende a fazer ela melhor, mais rápido, do que tentar fazer as 3 coisas, ou 4 coisas, ou 5 coisas, tudo ao mesmo tempo. Começar tudo ao mesmo tempo e terminar. A tendência é, vamos supor que você começou 5 coisas ao mesmo tempo. A tendência é que você termine as 5, demore mais tempo para terminar essas 5, do que você pegar essas mesmas 5 coisas e fazer uma de cada vez. A tendência é que você termine mais rápido quando você faz uma de cada vez. Tá? Isso... Aí tem vários estudos que são feitos, né, controladamente. Pega as mesmas atividades para as pessoas e manda fazer na sequência, depois fazer ao mesmo tempo. Cara, quase sempre, 90% das vezes, as pessoas demoram mais quando tentam fazer as coisas, iniciar as coisas ao mesmo tempo. Né? Então, esse é o mito do multitarefa, né? Que quanto mais multitarefa você tentar ser, menos produtivo você vai ser. Não, legal. E aí, o Kanban tem esse conceito de limitar esse trabalho em progresso, que é o limitar o quanto dá para fazer ao mesmo tempo. Ele até deixa você... óbvio, né? Pode ser que você fala, não, meu limite é 1. Aí pode ser que... Será que é 1 mesmo? Às vezes dá para fazer 2, 3 Faça coisas, testes, né? E principalmente quando é uma equipe. Pô, é uma equipe, tem 5 pessoas na equipe, 10 pessoas na equipe. Não é uma tarefa para todo mundo. Né? Então, aquela equipe consegue fazer, às vezes, 5, 6, 7 coisas em paralelo. Se for, quebra a tarefa em 10, sei lá. Mas assim, tem uma quantidade de coisas que aquela equipe consegue fazer ao mesmo tempo. E isso é importante. E por que isso é crucial para aquilo que você acabou de falar ali, do trabalho puxado e empurrado? É isso que vai determinar
o quanto que dá para puxar, quando pode puxar a próxima tarefa. Né? E é diferente do trabalho empurrado, que o trabalho empurrado cara, no trabalho empurrado, o gestor, ou seja lá quem está demandando tarefas para a equipe, ele ignora o quanto dá para fazer ao mesmo tempo, ele só cara, faz, tem mais isso, e tem mais isso. Aí chega no outro dia, chega na sexta-feira à noite, tá aqui, tem mais isso para fazer. Essa postura de só empurrar tarefas para a equipe, você induz a equipe a tentar começar tudo ao mesmo tempo e gerar aquele lance do não fazer nada direito, né, não conseguir acabar, começa um monte de coisa e não acaba nada. Então, o trabalho empurrado induz a um monte de erros, um monte de problemas, um monte de ineficiências. Quando você implementa um limite de trabalho em progresso e permite que a equipe trabalhe no sistema puxado, né? O que é o sistema puxado, que você acabou de falar, eu só vou puxar a próxima entrega ou a próxima atividade quando alguma sair daqui, ou seja, liberar espaço. Né? Se o meu limite de trabalho em progresso é 5, eu só vou pegar uma tarefa e eu estou fazendo 5 aqui. É só quando eu acabar uma, agora eu só tenho 4, então cabe mais uma, aí eu puxo a próxima. É um sistema de fila, né? É como se tudo que a gente tem para fazer ficar na fila, ficar aguardando. E ela só vai entrar em andamento quando alguma daqui sair, quando eu liberar espaço. Então é isso que a gente faz com o Kanban. Né? Então o Kanban ele é um artifício visual para você conseguir visualizar isso, né? Você conseguir enxergar o que está na fila, o que já está em andamento, se o que está em andamento, a quantidade que está em andamento está dentro do limite respeitável da equipe, ou daquela etapa, né? E aí você pode quebrar em várias etapas e ver esse fluxo acontecendo. Né? Então o Kanban faz isso, você conseguir enxergar todo esse fluxo de trabalho acontecendo, se está respeitando o limite, se não está, né? Se tem gargalo em algum processo. Muito bom. Só uma dica, se você quiser começar a utilizar o Kanban, começa pelo simples, vai lá, uma coluna de a fazer, depois uma coluna de fazendo, depois uma coluna de feito. Começa a rodar isso. Por mais que você ainda não tenha esses limites, não tenha essa sofisticação que a gente falou aqui, de você ter um fluxo de trabalho ideal, depois que você pegou o jeitão de trabalhar com isso, aí você pode ir quebrando esse fazendo em várias etapas e utilizando aí esse limite de trabalho em andamento, que é o que dá para fazer ao mesmo tempo. Eu achei muito legal essa definição. E você vai sofisticando. Mas o mais importante é começar a usar essa gestão visual e você vai ver que isso traz muitos benefícios. E a gente falou aqui muito sobre alguns métodos de execução. Falamos do Kanban, falamos do Scrum. Vamos falar um pouquinho aqui qual que é a diferença de um do outro aqui, como é que a gente organiza a execução de cada um deles. Tem um mal entendido no mercado sobre isso, mal né? entendido. Que algumas pessoas, não, ou tem que usar Scrum, ou tem que usar Kanban, e fica aquela guerrinha, né? Qual é melhor, Scrum ou Kanban? Cara, não tem melhor, não tem pior, não tem isso, né? Não, os caras fazem post no LinkedIn, briga. Não tem. Isso não é a maioria, né? Isso é mais uma bolha ali da galera que é mais... O pessoal chama de comunidade ágil, né? O pessoal mais antigo dessa coisa. Às vezes tem essa briguinha aí. Isso é bobagem, obviamente, porque vocês acabaram de perceber que uma coisa pode complementar a outra. Não... Dá para fazer organização só com o Scrum? Dá para organizar só com o Scrum. Dá para organizar só com o Kanban? Dá também. Dá para juntar os dois? Dá também. Dá para fazer as duas coisas. E o que a gente sugere? Cara, que você use o que der para usar. E que faz sentido para você. O que fizer sentido para você. Né? Então, mas basicamente, existem duas formas de você organizar a execução do trabalho. Ou em lotes de tempo, ou em lotes de trabalho em si. Né? O que é o lote de tempo? É o que a gente acabou de falar de Scrum. É organizar em chunks de tempo, né? Ou blocos de tempo, que são as sprints. Então eu vou organizar tudo que eu tenho para fazer em semanas. Sprints. Né? Então eu não vou me importar com a quantidade de coisas que tá sendo feita. Eu vou me importar em o que dá para eu fazer naquele bloco de tempo. E vou trabalhar de semana em semana. Então eu vou separar. Tem um monte de coisa para fazer. Eu vou olhar, cara, quantas semanas eu preciso para executar tudo isso daqui? Esse é um pensamento de organização de trabalho em blocos de tempo. Tá? Uma outra forma é em lotes de trabalho, que aí entra o Kanban. Então, peraí, vamos olhar para essa equipe, o quanto de entregas ela consegue fazer ao mesmo tempo. Consegue trabalhar em 3 entregas ao mesmo tempo. Então, esse é o limite de trabalho em progresso. Vamos colocar aqui, o limite é 3 ao mesmo tempo. Olha para aquele monte de coisa para fazer, isso se transforma numa fila e ela vai entrar nessa fila. Então vamos lá, vamos pegar as primeiras 3. Começou a executar. Uma entregou, já pega a próxima. Entregou a outra, já pega a próxima. E é um fluxo contínuo de entregas. Né? Isso é Kanban. Dá para usar os dois juntos aqui, os dois sistemas, Scrum e Kanban? Dá. Tá? Então você faz ali lotes de tempo. Dentro desse tempo,
Imagina que, e a gente faz muito isso no Scrum, né? Então imagina que você organizou com o Scrum. Não, vou executar aqui em blocos quinzenais. Então na quinzena, peguei ali um monte de tarefas para serem feitas na quinzena. Aí dentro dessas tarefas, tem também, pô, o que a gente consegue fazer ao mesmo tempo? Porque aí vai ter um monte de coisa, né? Para 15 dias, um monte de trabalho para aqueles 15 dias. O que a gente consegue fazer em cada etapa de execução desse aqui? Então você vai fazer um Kanban interno dentro do sprint, né? Seria o Kanban da sprint. Para controlar o que está sendo Para feito. controlar o que está a fazer pendente. daqueles 15 dias, o que está sendo feito dentro desse universo dos 15 dias e o que já está pronto, né? Só para controlar o dia a dia da equipe. Então você pode ter um Kanban que controle tudo e um Kanban que só controle as atividades que foram planejadas dentro da sprint, que seria o Kanban da sprint. Vai chegar tá? na Ou seja, é sexta-feira uma lá. combinação, né? Então Você vai não ver. tem um ou outro, tá? São duas práticas. Uma é para você controlar o fluxo de trabalho, ter uma gestão visual, e o outro é só uma forma de organizar a execução ao longo do tempo. Tá? E quando que a gente... E aí, obviamente, né? Qual que eu uso, quando... Uhum. Cada equipe vai ter uma particularidade. Quando que você consegue usar o Scrum? Você só consegue usar o Scrum, né, essa organização por tempo, quando você tem alguma previsibilidade. Você sabe o que tem que ser feito. Por exemplo, um projeto, né? Então, você consegue organizar um projeto usando Scrum. Ou o desenvolvimento de um produto, de uma coisa nova que a sua equipe vai fazer, você consegue organizar essa execução usando Scrum. Por quê? Porque você sabe mais ou menos o que tem que ser feito, tem uma lista de coisas a fazer, tem uma lista de entregas. Você só precisa executar, né? Então, você consegue organizar essa execução em entregas parciais, né, que seriam os sprints. Agora, existem equipes que não têm previsibilidade nenhuma do que vai ser feito. Por exemplo, sei lá, uma equipe de suporte, de atendimento ao cliente. Cada dia uma coisa nova. Cada dia pode surgir qualquer coisa. Um call center da vida, né, que está lá ali atendendo ligações. Ela não sabe quantas ligações ela vai atender, ela não tem como você planejar, vou atender 17 ligações nessa semana. Secretaria de uma faculdade. Você não sabe. Pode ser que essa semana tenha só 5 ligações. Ou tenha só. Ou nessa semana tenha 20. Claro que tem uma média histórica ali, mas você não sabe quais são as ligações que vão vir. Não sabe. Você vai ficar esperando e vai surgir a ligação, né? Então, dependendo da natureza do trabalho da equipe, não dá para planejar a semana ou planejar a quinzena. O trabalho vai acontecendo, né? O que você planeja? Você planeja como organizar conforme essas coisas cheguem, quem faz o quê, o quanto dá para ser feito em paralelo, o que já acabou, o que não acabou. Então, quando você tem essa natureza de fluxo contínuo de trabalho, é o Kanban, né? Então, colocar um Kanban, colocar limite de trabalho em progresso, controlar esse fluxo, ter uma gestão visual, colocar o sistema puxado e não empurrado, né, para não deixar as coisas acumularem. É assim que você organiza a execução usando o Kanban, né? Então, cara, depende da natureza de cada trabalho. Tem equipe que sabe exatamente o que tem que fazer. Não tem... Cara, todo projeto é igual. Nunca muda. É sempre assim que a gente faz. Então você pode organizar esse projeto ou planejar esse projeto usando os cronogramas tradicionais, que a gente sempre fez. Pega aquilo lá, então posso fasear essas entregas, fase 1, fase 2, vamos entregar Uma na fase 3. incorporadora vai construir uma casa. Não necessariamente precisa ser semanal, igual o Scrum fala, né? Não, pode ter, cada entrega pode ter um tempo diferente. Quando que isso funciona? Quando você sabe... Você tem uma alta previsibilidade, você sabe o que vai ser feito em cada entrega. Não vai ficar mudando o tempo todo. Se a natureza da tua equipe muda muito, tem muita mudança o tempo todo, a gente recomenda o Scrum, né? Que aí com o Scrum, você não está mais trabalhando por entregas de fases. Você está trabalhando por entregas fixas ao longo do tempo. Então, é a cada semana ou a cada quinzena. E por que isso é bacana? Né? Porque a cada semana ou a cada quinzena dá a possibilidade para a sua equipe de ajustar a rota, de acomodar mudanças. Então a equipe dá foco naquelas entregas só durante, vamos supor que seja semanal, durante a semana, acabou a semana, olha para tudo que tinha para fazer, essas coisas podem sofrer mudanças. À vontade, o cliente pode mudar o que ele quiser o tempo todo. Por quê? Porque toda semana a equipe ela só vai trabalhar focada no que foi planejado para a semana. E a próxima semana ela pode mudar tudo, né? Pode ter mudança em tudo porque ela vai planejar ainda a próxima semana. Isso quando tem muitas mudanças, né? Se não tem mudanças, cara, pode planejar um mês, pode planejar 15 dias, 20 dias, 3 meses, quando não há mudanças, que é a gestão tradicional, né? Na gestão tradicional a gente planeja longos períodos, mas ele só funciona planejar longos períodos, que são os grandes cronogramas, quando não tem muita mudança, né? Então, esse é o grande ponto aqui, tá? Para quem quer escolher, o que eu uso? Uso Scrum, uso Kanban, uso gestão tradicional de cronogramas.
Depende da sua equipe, tá? Depende da natureza aí do seu trabalho. Se tem muita mudança, Scrum. Não tem previsibilidade nenhuma, Kanban. Tem previsibilidade, quase nunca muda aqui? Pode fazer gestão tradicional. Tá? Então esse é o grande ponto aí. Muito bom. A gente falou aqui de alguns métodos de execução. A gente já tinha até dito que o Lean Thinking é a base de tudo, né? Do ritmo ágil de execução. Inspirado ali no sistema Toyota de produção. E tem alguns princípios, né, que são aplicados ali tanto ao Scrum quanto ao Kanban. Um deles é identificar o valor, né, de concentrar-se realmente no que importa para o cliente. Então a gente vai priorizar aquilo que é mais importante para o cliente, para a gente estar entregando para ele rapidinho e tornar ele satisfeito, feliz, né? Tem um fluxo contínuo de trabalho, né? Garantir que o trabalho não tenha interrupções. Vocês perceberam que a gente aprendeu aqui hoje de que você não tem interrupção vai trazer foco, e o foco traz a produtividade. E a melhoria contínua, né? Da gente aprender sempre com as entregas, da gente aprender com a melhoria de processos. Tudo isso vai inspirar você a ter uma execução mais organizada, uma execução mais produtiva. São princípios, né? É por isso que eu chamo mais de cultura Lean, né? Claro que o Lean tem as técnicas específicas, tem práticas, né? Que a gente até ensina nos nossos cursos, né? Como A3, tem algumas técnicas específicas. Mas eu gosto de enxergar o Lean mais como uma cultura, né? Cultura da melhoria contínua, a cultura da eliminação de desperdícios, a cultura de colocar o cliente no centro, né, de entender o cliente, entender o que é valor para aquele cliente e tentar maximizar o trabalho da equipe para entregar o máximo de valor para aquele cliente. Então tudo isso é cultural. E essa cultura do Lean, você percebe que todo o mecanismo do Scrum, do Kanban, tudo que a gente ensinou aqui de organizar a execução, ela meio que força essas coisas a acontecerem. Né? Quando você coloca a retrospectiva, que a gente falou do Scrum, o que a gente está fazendo? A gente está colocando essa cultura da melhoria contínua. A cada X interações, ou a cada momento que você para com a sua equipe para fazer uma retrospectiva, você está parando para olhar e falar o que nós podemos fazer melhor daquilo que a gente já faz. Então a gente está aplicando melhoria. A cada revisão de sprint, se você a equipe apresenta o resultado do trabalho, coleta feedbacks, o que está fazendo? Na prática está olhando e falando, cara, como que a gente pode fazer melhor? Né? Como que a gente pode melhorar isso que a gente está fazendo? Ou o que a gente fez está bom ou não? Dá para melhorar? Tem alguma mudança para fazer? Virtuoso. Então, melhorias contínuas. Tá? Então, tudo que a gente está falando aqui, quando a gente coloca essas práticas, né, do Scrum, do Kanban, ou outras que a gente eventualmente usa, a gente está colocando esses princípios do Lean em prática. A gente está fazendo eles acontecerem. Melhoria contínua, identificar valor, fluxo contínuo de trabalho, e dentre outras coisas. Né? Equilíbrio entre ganho de eficiência com respeito pelas pessoas, que tem toda a dinâmica de organização de papéis, de times, elas dão mais autonomia para as pessoas, dá mais liberdade, organiza melhor o time. Então, tudo isso faz os valores e os princípios do Lean acontecerem. Né? E a gente chama isso de método gestão ágil 2.0. O método é até um pouco mais, né? A gente falou aqui de um pedacinho. Tudo que a gente falou aqui é uma etapa do nosso método. Né? Que parte do módulo, 5, né? Módulo 4 da ritmo ágil de execução. Né? É o módulo 4, ou o passo 4 do método que a gente criou, que é o gestão ágil 2.0. Então, o quarto passo é aplicar um ritmo ágil de execução, que é basicamente se aprofundar nisso que a gente falou ao longo desse episódio. Né? Então, mas tem outros passos, né? Obviamente, se você quiser realmente colocar uma gestão organizada, ou melhor, organizar toda a gestão da sua equipe, da sua empresa, recomendamos que siga os 7 passos, né? Tem dúvida. Desde o entendimento do conceito, organizar as demandas, colocar uma gestão visual, aplicar esse tal do ritmo ágil de execução, aplicar todas as ferramentas possíveis de melhoria contínua, revisitar toda a liderança, né? Como liderar as pessoas para executar tudo isso. Né? E, por último, implementar as ferramentas, automações, o que for necessário. Então, são 7 passos, né? Para fazer isso. Eu recomendo que você execute os 7 passos. E aí você vai ter uma gestão muito mais eficiente. Né? E dá até para aprender um pouco mais, né? E se você quiser aprender quais são esses tal dos 7 passos, a gente tem um treinamento que eventualmente ele está gratuito. Então, eu falo aqui, antes eu falava gratuito, mas agora não é mais sempre gratuito, né? Então, clica no link, a gente vai colocar um link aqui no episódio. Você clica e você vê se tem vaga gratuita para participar.
esse treinamento a gente ensina os 7 passos, tá? A gente falou aqui só de um, mas um treinamento tem 7, né? Então a gente ensina todo, de ponta a ponta, o que você tem que fazer. Entra lá e você vai... Eu espero que você goste, né? É isso, pessoal, também curte, compartilha aqui o episódio aí com seus amigos e muito obrigado por ter assistido e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço Um abraço e seja ágil.